Um, dois, três, foi. Oi, gente! E aí, como é que vocês estão nessa quarentena? Bom, eu tinha um plano de começar um curso em maio para tratar do tema do amor em psicanálise, né? Como todos os planos, ou quase todos, esse foi adiado, ou melhor, seria adiado, mas não vai ser mais, porque eu vou dar um jeito de fazer isso acontecer por aqui, ou pelo menos começar a acontecer. Esse é um tema caro, a psicanálise, embora nem sempre a gente ouça por aí amor em psicanálise, ele tá aí o tempo inteiro, assim, porque amor nada mais é do que transferência. E esse é um termo que eu acho que a grande maioria aí dos estudantes de psicanálise, com certeza todos os analistas e até mesmo na cultura, no senso comum, acho que o termo transferência deve ser conhecido. E bem, no recorte que eu estou fazendo, que é psicanálise freudo-lacaniana, né, portanto de Freud e de Lacan, a transferência pode ser lida como amor, tá? É, a ideia é que esse curso seja breve, então eu vou contar um pouquinho a estrutura dele aqui. E na verdade esse é um piloto. Olha que chique. É, Bom, tem uma bibliografia recomendada, mas eu acho que ela assusta um pouco, porque é um seminário do Lacan, livro 8, A Transferência. E o Lacan tem uma fama ruim, né? Uma fama de ser difícil e tal. Não vou entrar nesse mérito, se é fácil ou se é difícil, mas para quem escolheu psicanálise lacaniana é preciso ler, né? E quem lê Lacan lê Freud, né? Então acho que é um pouco por aí. Queria dizer que não tem problema começar pelo seminário 8 a ter contato com Lacan, embora os seminários sejam cronológicos, né, no sentido em que o Lacan foi proferindo esses seminários e eles foram gravados e depois eles foram transcritos com toda a liberdade que uma transcrição permite. Pelo menos essa edição mais conhecida aqui do Brasil, que é da Zahar, tem, enfim, várias polêmicas aí, não vou entrar também nesse mérito agora. Não tem problema, porque o Lacan, ele, embora algumas pessoas não concordem, ele é generoso, né, na obra dele. Ele sempre mostra qual é a referência do que ele está falando, e não tem problema você começar a ler o 8 quase como se para ler o 8 você precisasse ter lido o 7, o 6. O Lacan mesmo conta no começo desse seminário que ele está no 8º ou no 10º ano dele de seminário e que só agora ele conseguiu falar sobre o amor, né? Foi difícil para ele também. Acho que esse é o alento, assim. Bom, esse seminário ele foi proferido entre 1960 e 1961, tá? Na França, né? O Lacan é da escola francesa, ele é francês, né? É, Vamos lá. Eu separei aqui 10 tópicos, tá? Pra gente começar essa conversa. Quem quiser acompanhar, é a introdução do seminário 8. Não necessariamente eu vou falar seguindo essa ordem, né? Introdução, então capítulo 1, capítulo 2 e tal. Mas a introdução é muito importante e ela já dá muito trabalho. Ela tem 16 páginas e ela uau, tem muita coisa. Então hoje a gente vai começar a falar sobre isso e para isso ser uma conversa, eu gostaria muito mesmo que vocês pudessem mandar suas contribuições, dúvidas, adendos, linhas de pensamento, colocações via DM, tá bom? Isso aqui tá super mambembe, vai ter problema, vai ter erro, então me perdoem, tô começando também. Tenham paciência com quem está começando, tá? Acho que é isso que eu queria dizer. Vamos lá. Primeiro tópico, né? Por que o amor? Por que a gente vai falar de amor aqui, né? Porque uma análise só acontece se tiver amor, né? E aqui o que eu estou chamando de amor, como eu falei lá no começo, transferência, né? Eu vou explicar o que é transferência, não sei se hoje, mas
por hoje é muito importante que a gente saiba que toda vez que a gente falar de transferência em análise, a gente vai falar de amor, tá? E toda vez que a gente falar de amor, a gente vai falar de transferência. O que eu quero dizer com isso? Que não existe análise sem que o analisando deposite algum amor no analista. Depois a gente fala do contrário, como é que é o movimento de volta do analista para o analisante, que é uma palavra que eu prefiro, a paciente. Mas você não começa a falar sem que exista amor, né? Isso quer dizer que a gente se apaixona pelo analista? Tá, podemos falar sobre isso em algum momento, mas por hora a gente vai entender que a gente deposita algo nosso no nosso analista e isso é um gesto de amor. E a gente deposita porque a gente acha que o analista tem algo para nos devolver, para nos dar em troca. É assim que começa uma análise. O Lacan tem uma frase muito bonita, que eu até coloquei aqui nos stories, e que é o nome do segundo capítulo do Seminário 8, que é No Começo Era o Amor. É uma brincadeira, né, com aquela passagem da Bíblia, no princípio era o verbo, né, acho que é do Gênesis. Ele diz que sim, é o verbo, claro, uma análise só acontece pela via da enunciação do verbo e da linguagem, mas antes disso começar precisa ter o amor. Bom, aí vocês podem me perguntar, né? O tópico 2 era justamente aquele, se tinha um problema em começar pelo seminário 8, que eu expliquei, mas aí tem uma questão que é, e se eu não quiser ser lacaniano, né? E se eu quiser conhecer psicanálise e não quiser ter nada a ver com Lacan? Tudo bem, não é a única psicanálise possível, não é a única maneira de se entender o psiquismo e de promover uma direção de tratamento e uma ética, principalmente, uma política e uma estratégia. Mas Lacan tem efeitos em termos de sofrimento psíquico, né? Eu posso dizer isso por conta da minha análise, né, que eu comecei em 2006, no último ano da faculdade de jornalismo, né, que é a minha carreira número 1. E eu posso dizer dos efeitos que a análise teve em mim. E eu posso dizer agora, Mingau fazendo participação especial. E eu posso dizer agora dos efeitos que a análise, do que eu posso recolher, tem nos meus analisantes, né? Então, é uma escolha que tem a ver com algo que eu recolho da prática, né? Sobre mim e sobre os outros. Então, acho que para a gente fazer uma escolha sobre uma direção de tratamento e sobre uma ética, uma política, uma estratégia, como eu disse, a gente precisa poder justificar isso de alguma forma, e eu justifico assim. E é por isso que eu estou escolhendo falar de Lacan e, portanto, de Freud, porque o Lacan não faz nada do que ele faz sozinho, né? Ele está o tempo todo apoiado na obra freudiana e isso fica muito claro, né, nos seminários dele, nos escritos também, que são os 2 volumes que ele, de fato, escreveu. Item 3. O Lacan, para quem não sabe, adora jogos de palavras, né? A gente usa bastante o termo significante. E ele já começa falando que a transferência contém algo de ímpar, né? Que essa relação de amor, portanto, ela é singular, ela não aponta para a igualdade, né? Ela é ímpar, né? E ele fica procurando uma palavra para dizer do que é a transferência e ele diz que tem imparidade, mas que essa palavra não é usual no francês. E aí ele acaba escolhendo disparidade. Então, a gente está partindo da premissa de que amor é transferência e transferência é disparidade. Isso é muito importante para a gente, na clínica, entender que a gente está falando de algo que não encaixa. E a gente vai chegar lá depois. Desculpa, gente, eu fico lendo os tópicos, essa função de transmitir é nova para mim, então às vezes eu me perco. Desculpa. Mas vamos lá.
nesse comecinho, o Lacan vai resgatar, então, o começo da psicanálise. Ele vai trazer dois personagens bem importantes. Um deles é o colega do Freud na descoberta psicanalítica, que é o Breuer. E a outra pessoa é a Anna Oh, que sacou por onde passava uma análise e deu um nome para isso, bem importante. Ela chamava o que ela fazia com o Breuer, né, de falar as coisas, de talking cure, ou seja, cura pela fala, e de limpeza de chaminé, né? Então, duas coisas. A transferência está situada no amor, porque ela falava com o Breuer sobre as coisas, confiava nele, né? E ela percebeu que quanto mais ela falava, mais as coisas se modificavam de alguma forma para ela, psiquicamente, né? Ganhavam novos sentidos. E aí, essa parte toda é muito romântica, né? Romântica, né? A palavra que eu escolhi. Você vai falando e aí a outra pessoa vai te ouvindo e, bom, cadê a disparidade aí, né? Do que a gente está falando? E é aí que o Lacan começa a trazer um pouco da filosofia para colocar, neste primeiro momento, o processo analítico na mão contrária de uma ideia de bem supremo da filosofia em Platão. Por quê? Porque para a gente pensar que tem um bem supremo, a gente precisa desconsiderar que existe mal-estar, né? E uma das obras chave do Freud é o Mal-Estar na Civilização, que fala justamente do quanto é impossível a gente estar em sociedade e a gente ser quem a gente quer ser, considerando todas as pessoas que nos cercam, todas as regulações, né? Na verdade, o que a gente vê na política hoje é uma ruptura, né? Porque parece que tudo é possível, né? A gente não sabe onde vai parar. E isso tudo que é possível também nos causa mal-estar. Então, ao mesmo tempo que a regulação ela nos proíbe de certas coisas e isso produz mal-estar, ela também diz quais são os limites, né? E a gente vive um sem limite hoje. Isso é uma digressão, mas tudo isso para dizer que tem uma ideia platônica de bem supremo que não combina com a ideia de que existe um mal-estar. E a psicanálise está situada no mal-estar, né? Então a disparidade já começa um pouco daí, né? Porque você vai começar a falar a partir de uma relação de amor, você vai enunciar, então aí você vai fazer o uso da linguagem, portanto, do verbo. E tudo estaria muito bem se isso resolvesse as coisas. E a gente sabe que depois de um tempo de análise, sendo analista ou analisante, para quem já teve essa experiência, só falar não dá mais conta, né? É preciso que haja um giro. E esse giro justamente tem a ver com o que produz mal-estar, né? Como é que a gente leva o nosso desejo a sério, né? Vou falar de desejo mais pra frente também, estando regulado aí por todas essas condições, né? Acho que isso é bem importante, né? Portanto, para dizer que a psicanálise, ela não tem a ver com a moral, ela não tem a ver com o social, e aí a gente pode pegar um exemplo bem recente, que é do processo de coaching, né? De ficar bem, de ser o seu melhor, de estar mais inteiro, e que agora, em tempos de pandemia, também é um discurso mais em voga ainda, né? Quase como se realmente fôssemos sair melhores dessa. E é claro que a gente pode, é claro que a gente está descobrindo recursos, é claro que a gente está dando valor para várias outras coisas e menos valor para outras. A gente está aprendendo a viver, né? Pelo menos quem faz parte desse mesmo recorte que eu, né? Socioeconômico, enfim. Mas tem uma ruptura, tem uma quebra, né? Daqui a pouco as pessoas que a gente gosta vão começar a morrer. Fora isso, em termos políticos a coisa está muito difícil e é muito difícil ver as notícias e não se afetar.
mas tem um discurso corrente, né, que diz que estamos em casa fazendo yoga, exercício, arrumando armário, tirando projetos da gaveta, quase como se fosse uma vida onde a gente pudesse negar a castração, né, negar o mal-estar e pudesse ficar bem com o que está acontecendo. Não dá para estar bem, né, nesse momento. Dá pra gente ter aí momentos, dá pra gente repensar coisas, dá pra gente, né, poder ir se segurando e tal, mas bem não tá. E aí tem uma ideia que eu vou chamar de vida substituta, né, um termo que eu ando usando aí para escrever algumas coisas, que é quase como se essa vida fosse substituta mesmo. Daqui a pouco entra a outra vida, né? Isso é uma ideia perigosa também, porque se essa é uma vida substituta, a gente não está lidando com mal-estar, né? E se a gente não está lidando com mal-estar, a gente não tem recurso. E se a gente não tem recurso, como é que a gente vai se manter em pé, né? Quando a gente perceber que a vida vai continuar sendo assim, de alguma forma. Então a psicanálise, ela é muito contrária a essas ideias de completude, essas ideias de moral, essas ideias de ser o seu melhor e fazer o melhor. Não é que a psicanálise quer que sejamos pessoas piores, pessoas mais dilaceradas, não é isso. Mas ela quer que a gente possa assumir as nossas rupturas, as nossas fraturas, né? E pensar o que fazer com isso, né? Acho que passa um pouco por aí. E é por isso que eu acho que o Lacan, e é claro, essa é a minha leitura do seminário, existem muitas leituras, inclusive eu recomendo que vocês leiam sobre transferência, recomendo que vocês leiam o que o Freud tem a dizer sobre isso, outros autores, mas na minha leitura, a disparidade que o Lacan vai marcando aí na relação transferencial passa um tanto por aí, né? Estar em relação com o outro não é uma coisa harmônica, entende? O amor não é harmônico, uma análise não é harmônica, né? É nesse atrito que a gente vai produzindo novos sentidos. E essa produção de novos sentidos, ou de novos significantes, novos nomes para as coisas, né? Ou novos sentidos, os nomes das coisas gastas, enfim, é que vai deixando a gente melhor. E eu vou usar aqui a palavra melhor porque não tem sentido você fazer análise se não for para você sofrer menos, eu acho. Né? E sofre-se menos a partir desse movimento que não é sem dor, tá? Outra coisa que eu queria dizer, e que aqui é um pouco mais complicado, a gente vai falar bastante de beleza, né, nesse seminário. Beleza no sentido de filosofia, né, ou seja, uma ética, né, o bem e o belo, e como isso se combina com o conceito de pulsão de morte em psicanálise, que eu vou explicar bem a grosso modo, que é o fim da tensão. Isso que eu estou dizendo, desse mal-estar, de estar em sociedade, o nosso desejo em relação ao desejo do outro e do lugar onde a gente se situa e do que é possível, do que não é possível, isso é tenso, né? Isso é um problema. Essa tensão só vai zerar na morte, né? Daí o termo pulsão de morte tem a ver um pouco com isso, assim. É por isso que a gente vai buscando essa descarga de tensão, né? Por isso que o termo pulsão de morte é tão usado. É porque eu quero morrer? Não, é porque a gente queria poder estar em harmonia, né? Mas, como eu tenho dito, como Lacan disse, a tensão é permanente, né? Quando a gente está falando de estar em relação, né? Portanto, disso que eu estou chamando de transferência de amor, né? No microcosmo de uma análise e no macro de uma sociedade, a gente está tenso o tempo todo. Por fim, o 10º item, eu sei que eu falei tudo super rápido, é a maneira como Lacan termina essa introdução. Ele vai dizer que o segredo de Sócrates é o segredo da transferência. E a gente vai começar, então,
a pensar que segredo é esse a partir de Sócrates. Qual é a lição que ele tem para ensinar a gente? É isso, é técnico, né? Não vai ter romance, como eu disse, mas vai ter. É para quem gosta de psicanálise, mas acho que é mais para quem trabalha com isso, porque eu devo falar muito de técnica. Esse foi um piloto, pode ser que eu desista mais pra frente, não sei. Não sei se fez sentido, né? Mas na medida do possível, vamos tentando, tá? Por hoje é só. Quem se interessar pode começar a ler o Banquete de Platão e a introdução do Seminário 8, tá bom? Se estiverem animados aí. Se eu tiver cometido alguma incorreção teórica, por favor, fiquem à vontade para comentar. Vai ser muito bem-vindo. Não tenho a pretensão de desvendar Lacan, mas tenho a pretensão de pesquisar Lacan, né? E uma pesquisa tem seus percalços, tem seus achados, tem seus perdidos, enfim. É isso, gente. Vamos nessa? Até a próxima. Volto em breve.